A paz de Jesus! Olha, continuação aqui do estudo do Evangelho de São João. Estamos acabando, hein? Hoje nós vamos ver João 13, o lava-pés. Nós já estamos aqui na Quinta-feira Santa, na quinta-feira do lava-pés. Estamos terminando o Evangelho de São João. Vamos continuar. Nós vamos dividir esse nosso momento de reflexão aqui em relação ao Evangelho de São João em 3 partes, tá? O lava-pés, ele vai do capítulo 13, versículo 1, até o versículo 20 e depois o versículo 31. Mas nós vamos dividir em 3 momentos, tá bom? Nós vamos colocar primeiro uma introdução, que vai do versículo 1 até o versículo 3, depois o gesto propriamente dito do lava-pés, que vai do versículo 4 ao versículo 11, e depois a explicação do gesto de lava-pés, que vai do versículo 12 até o versículo 20, finalizando ali no versículo 31, tá? Então vamos lá. Nós estamos começando o livro da glória, Eu já tinha dito isso. Nós terminamos uma parte do Evangelho de São João, que é o livro dos sinais, e estamos começando o livro da glória. Na ceia de despedida de Jesus com os seus apóstolos, com os discípulos, antes da Páscoa, Jesus declara mais uma vez que chegou a sua hora. Se nós lembrarmos, eu já falei sobre isso, lá em Caná, quando Maria pede para ele o sinal, ele diz, não chegou a minha hora. Lá na festa das tendas, Jesus mais uma vez diz, não chegou a minha hora. Mas no capítulo 12, que nós vimos agora, quando os gregos procuram conhecer Jesus, Jesus fala, olha, agora chegou a hora, Chegou a hora da glória. Esta é a hora da glória. E hoje, na ceia de despedida com os seus apóstolos, ele diz mais uma vez, chegou a hora da glória, a hora da passagem, de passar desse mundo para o Pai. Jesus saiu do Pai e volta ao Pai, É esse o sentido. E ele escolheu justamente a festa da Páscoa, para dar um novo sentido à Páscoa. Já não é mais somente a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão para a liberdade. Agora é a Páscoa do Senhor Jesus. E ainda nessa introdução, nós vemos que o diabo já havia semeado no coração de Judas a decisão, o desejo, a intenção de entregar Jesus, de trair Jesus. Jesus amou os seus e amou até o fim, ou amou até o extremo, Essa expressão tem o sentido de intensidade e duração. Amou o máximo possível e amou até a morte. Amou até o fim nesses 2 sentidos, de intensidade e duração. Jesus, em sua soberania, ele sabia que chegara a hora e precisava ensinar mais uma lição aos seus apóstolos, tá? Parte 2 começa ali no versículo 4. Jesus, ele faz um gesto, um ritual. Ele se levanta, tira o manto, toma uma toalha para cingir-se com ela como um símbolo de estar a serviço. Se nós pegarmos lá em Lucas, eu vou até pegar com você, Lucas 12, 37, presta atenção, que a gente vai entendendo esse gesto de Jesus. Lucas 12, 37 diz assim, bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando ele vier. Em verdade, eu vos digo, ele há de cingir-se e dar-lhes a mesa e os servirá. O Senhor que encontrar o seu servo
vigiando, né? O Senhor vai cingir-se e vai servir o servo. E é isso, né? Jesus cumpre aqui a sua palavra. Jesus mostra que Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. E assim como está lá também em Mateus 20, vamos pegar lá Mateus 20, 28, diz assim: assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, por uma multidão. Então Jesus é esse que veio servir. E ele vem na ceia derradeira mostrar justamente isso, né? Em Lucas 7, 44, Jesus até reclama do Simeão, aquele homem que tinha recebido Jesus lá para um jantar, que ele não tinha dado água nem para lavar os pés, né? Jesus faz um serviço de escravo aqui, de servo, que recebe os convidados e lava os pés dos seus convidados, cumprindo a palavra que ele mesmo tinha dito, né? O Senhor vai cingir-se e cuidar do servo, porque ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus se põe então a lavar os pés dos apóstolos, e Pedro, ele não quer deixar, ele não admite, na verdade ele não entende o gesto de Jesus. O gesto de Jesus aqui já está prefigurando a sua entrega na cruz, a sua doação na cruz. O serviço de Jesus é entregar-se pela humanidade, né? E Pedro não consegue entender. Os outros evangelistas mostram esse não entendimento de Pedro acerca da paixão de Jesus em momentos diferentes. Por exemplo, quando Jesus anuncia, né, a sua paixão, e Pedro fala assim: não, que não aconteça isso, como está lá em Mateus, vou até pegar, Mateus 16, versículo 21, 22. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Então, Pedro não entendia que Jesus, o seu serviço era justamente a sua doação, a sua paixão, a sua morte. Bom, vamos lá. Ao ouvir então que Jesus disse para ele: olha, se eu não te servir, você não terá parte comigo. Então, se você não aceitar a minha paixão, a minha entrega, a minha doação, se você não aceitar a minha cruz, você não terá parte comigo. Pedro, num extremo, né, diz assim: então me lava inteiro, né, lava os meus pés, a minha cabeça, não somente as minhas mãos, não somente os meus pés. E Jesus responde que, com exceção de Judas, todos estavam limpos pela palavra que eles receberam. Presta atenção, aqui é muito importante, muito bonito. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra. Em outros textos, né, do Evangelho de São João, a gente vê assim que aquele que recebe Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que acolhe Jesus é salvo. Então, aquele que acolhe a palavra, aquele que acolhe o verbo encarnado, aquele que recebe e crê na palavra que é Jesus, está salvo. É isso que Jesus estava falando. Olha, vocês já estão limpos. Nem todos, nem todos. Bom, aí a gente começa a terceira parte, que é a explicação do gesto. Jesus faz questão de explicar o que ele fez, assim como o Pai explicou lá em Êxodo 12. Vamos pegar rapidinho. Êxodo 12, nos versículos 26 e 28, mostra o Pai explicando
o sentido da ceia, né? Então, naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como dos animais. Então, Êxodo 12, 26. E quando os vossos filhos disserem, que significa esse rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que ferindo os egípcios passou por cima das casas dos israelitas do Egito e preservou nossas casas, e assim continua. Então, o Pai explicou o sentido daquela Páscoa. Jesus estava explicando o sentido dos seus gestos, né, que mostram o significado da sua Páscoa, da sua paixão. Jesus é mestre e senhor e tomou a condição de escravo para lavar os pés, ensinando aos seus discípulos que também era preciso lavar os pés uns dos outros. Se nós pegarmos lá Mateus 20, vamos rapidinho. Mateus 20, versículos 26b até 28, Jesus diz assim: todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça o vosso servo, e quem quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça o vosso escravo, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate a uma multidão. Então Jesus mostra isso, que isso não é só uma teoria, isso é de verdade, né? Assumir ser servo de Jesus é imitar o seu mestre. E quando Jesus fala, né, que ele se fez escravo, isso lá em Filipenses 2 mostra claramente. Filipenses 2, 6 e 7, está escrito assim: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Jesus se faz escravo, essa é a doação dele, né? Ele se entrega por nós, assume nossa condição, morre na cruz para nos salvar. E Jesus continua: o servo não é maior que o mestre, por isso deve fazer tudo aquilo que o mestre faz e ensina. Seguir o mestre, fazer o que o mestre faz, o que o mestre ensina, é a realização, é a felicidade para o bom servo. Jesus conhece quem ele escolheu. Na verdade, Jesus conhece quem ele continua escolhendo. Ele me conhece, te conhece, meu irmão, minha irmã. E por isso ele finaliza dizendo que quem recebe aquele que ele escolheu e enviou, é a ele que ele recebe. Assim como está também lá em Mateus 10:40. Gente, nós vamos terminar por aqui, 13 minutos, já está tarde, né? Já tem bastante tempo. Deus abençoe e continue estudando aí, tá bom?